Olá, internautas, Pastor Jonias, lição 6 do segundo trimestre de 2016. Estamos estudando a carta aos Romanos. O comentarista, Pastor José Gonçalves. A temática desta revista, Maravilhosa Graça. Pastor Jonias da Costa Feitosa, esse amigo que vos fala. O texto em classe, Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 15. O tema da lição: a lei, a carne e o espírito. O texto áureo: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. Verdade prática. A luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Objetivo geral: mostrar que a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente. Nessa lição 6, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele foca a lei, a carne e o espírito. Estudaremos o papel do cristão em relação à lei, à carne e o espírito. Paulo apresenta um estudo a respeito desses temas no capítulo 7. Ele se utiliza de 3 analogias para discorrer sobre os assuntos. A analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso e a analogia da carne versus o espírito. Na parte 1, ou seja, no primeiro ponto, vamos estudar especialmente nessa lição, a lei ilustrada na analogia do casamento, a metáfora do casamento, a metáfora da mulher viúva e mortos para a lei, nos subpontos. Na segunda parte, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. E aí nos subpontos, de volta ao paraíso, lembranças do Sinai, a lei dada a Adão. Na terceira parte, o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. E aí nos subpontos, malignidade da carne, a santidade da lei, a velha natureza. Gostaria de remeter os caríssimos internautas ao nosso blog dedicado à Escola Bíblica Dominical para discorrermos sobre a lição. Quando você clica em Revista Editora CPAD, aqui se abre essa tela onde você tem postado as lições. Eu sempre estou postando de agora para frente pelo menos 3 lições adiantadas, antecipadas. Então nós já estamos na lição 6 gravando e temos a lição 5, que é a próxima lição que vai ser ministrada em nossas igrejas, mas eu já estou aqui gravando a 6ª lição e temos já disponibilizado aqui a 7ª. Você terá sempre as lições antecipadas aqui. Então, clicando aqui, por exemplo, na lição 6, que está disponibilizada aqui no blog, você será remetido à lição 6, que será direcionada para o dia 8 de maio de 2016. Então, você que não tem revista, a revista não lhe foi concedida por questões financeiras ou outras, então você terá a oportunidade de estudar aqui no blog. A lei, a carne e o espírito. Está aqui. Temos o textual, verdade prática, já focamos. Leitura diária, leitura bíblica em classe, objetivo geral, objetivos específicos, interagindo com o professor, subsídios teológicos. Você tem toda uma realidade para estudar.
Vamos encarar então a primeira parte da lição, a lei ilustrada na analogia do casamento. O básico é Romanos capítulo 7, versículos de 1 a 6. Aí nós temos a metáfora do casamento, a metáfora da mulher viúva e mortos para a lei. Antes de adentrarmos nesse assunto importante tópico da lição, vamos ver o que significa metáfora. O que é metáfora? Os escritores, eles se utilizam de figuras de linguagem para conotar verdades. A metáfora é uma figura de linguagem. As figuras de linguagem estão assim sistematizadas: figura de palavra, figura de pensamento e figura de sintaxe. A metáfora é uma figura de palavra. Metáfora é uma figura de linguagem. Lógico que, como a figura de linguagem está sistematizada de palavra, de pensamento e de construção, ou seja, de sintaxe, então metáfora é uma figura de linguagem, onde se usa uma palavra ou uma expressão em um sentido que não é muito comum, revelado em uma relação de semelhança entre dois termos. A metáfora é um termo que, no latim, vamos ver etimologicamente da onde que ela vem. Meta, que significa algo, e fora, que significa sem sentido. Esta palavra foi trazida do grego, onde metaforar significa mudança e transposição. Então, metáfora é a comparação de palavras em que um termo substitui o outro. É uma comparação abreviada em que o verbo não está expresso, mas subentendido. Por exemplo, dizer: o meu amigo é um touro, levou um móvel pesado sozinho. Obviamente que ele não é um touro, não é o animal touro, nem se parece fisicamente com um animal, mas está tão forte que faz lembrar um touro. Nesse exemplo existe a comparação da força do animal e do indivíduo. Esta figura de linguagem corresponde na substituição de um termo por outro através de uma relação de analogia. É importante referir que para que a analogia possa ocorrer, deve existir elementos semânticos semelhantes entre os dois termos em questão. Então, a metáfora é uma figura de linguagem. Voltando aqui à nossa lição, vamos adentrar esse primeiro ponto da lição, a lei ilustrada na analogia do casamento e a metáfora do casamento. O apóstolo Paulo mostra que homem algum pode ser salvo pela lei, até mesmo aquele que aguarda com zelo e devoção. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado por observarem a lei. A insistência de Paulo, que se entende desde o capítulo 6 com respeito à função da lei, agora o conduz a usar o casamento como uma analogia que contrasta o viver através dos preceitos da lei e a nova vida em Cristo Jesus. Aí em Romanos capítulo 7, versículo 1. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. O apóstolo ressalta que o contrato de casamento perde sua validade quando um dos cônjuges morre. Segundo a Bíblia, a aplicação pessoal: ao morrermos com Cristo, estamos unidos a Cristo. Bem clara a lição aqui nesse ponto 1 sobre a metáfora do casamento. No subponto 2, a metáfora da mulher viúva. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 7, conclui a analogia do apóstolo a respeito do casamento. Paulo afirma que, vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar novamente. A intenção era mostrar que a morte de Cristo na cruz e os cristãos juntamente com ele, Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, rompeu os votos de obediência aos preceitos legais
da lei mosaica. Romanos capítulo 7, 4. Quando vivo o marido, a mulher está na égide da lei do marido. Quando morre o marido, ela está livre e pode até contrair núpcias com outro. Esta é uma metáfora utilizada por Paulo, ou seja, uma figura de linguagem para expressar uma verdade. O ponto 3, o subponto 3, mortos para a lei. A expressão mortos para a lei pelo corpo de Cristo é entendida pelos intérpretes como uma referência à morte de Cristo e à nossa identificação com ele. O biblicista C. Marvin Pate observa que Paulo usa a analogia da morte de um cônjuge no casamento para ilustrar a morte do crente para a lei, pelo fato de ele estar unido com Cristo. Aqui nesse subponto, Paulo sintetiza uma realidade. Se morremos com Cristo, participamos neste ato tão melindroso da morte do Calvário com Cristo e ressurgimos com ele, agora não estamos mais debaixo da lei que nos afunilava, porque morto o marido, não se está mais debaixo da lei do marido. É apenas uma analogia. Se morremos com Cristo, então não estamos mais debaixo das amarras da lei. No segundo ponto, a segunda parte, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. E aí o texto é Romanos 7, de 6 a 13, de volta ao paraíso. Paulo considera Adão o cabeça e o representante da humanidade. A sua queda levou todos os homens a caírem com ele. Aqui o objetivo do apóstolo é vincular a desobediência de Adão à humanidade. Adão pecou, logo todos pecaram. Uma leitura cuidadosa das palavras de Paulo em Romanos 7 a 11 mostrará a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos em Gênesis capítulo 3, estabelecendo aí um paralelo entre esse texto bíblico de Romanos e o capítulo 3 de Gênesis. Por exemplo, a expressão não cobiçarás é uma alusão a Gênesis capítulo 3, de versículos de 1 a 6. Por outro lado, as palavras de Paulo, eu vivi sem lei, Romanos 7, 9, só tem sentido se aplicado na vida de Adão, pois Paulo, como fariseu e judeu que era, vivia a lei desde a infância. Aí nós temos o registro em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Aqui Paulo, como ser humano, se via em Adão. Ele retroagia no tempo e no espaço e até Adão. A expressão eu morri e o pecado me enganou ganha um paralelo com Gênesis capítulo 2, 17 e 3 e 13. Bem aclarada esta verdade, a volta ao paraíso, entendemos esta analogia estabelecida por Paulo. No subponto 2, lembranças do Sinai. Outra razão, no entendimento de muitos intérpretes da Bíblia, que levou o apóstolo a se ver em Adão, está na crença judaica de que o primeiro homem viveu os princípios da lei, a Torá, mesmo tendo existido muito antes da sua promulgação no Sinai. De fato, essa é uma crença muito bem documentada na literatura rabínica. Filho de Alexandria, filósofo judeu, por exemplo, dizia que a cobiça, pecado praticado por Adão no paraíso, era a raiz de todos os males. No terceiro subponto, a lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí
Está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 17. A intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo em morte. Da mesma forma, a lei de Moisés, que foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, a transformou em um instrumento de morte. Gostaria de focar aqui, antes de passarmos para a terceira parte da lição, sobre o que dispomos como descendência de Abraão e como filhos de Deus, como filhos de Adão, como filhos de Deus. Como filhos de Adão, nós temos ruína. Como filhos de Deus, salvação. Como filhos de Adão, nós temos pecado. Como filhos de Deus, nós temos justiça. Como filhos de Adão, nós temos morte. Como filhos de Deus, temos vida eterna. Como filhos de Adão, estamos separados de Deus pelo pecado. E como filhos de Deus, relacionamento com Deus. Estamos nos relacionando com Ele através da justificação em Cristo Jesus. Como filhos de Adão, temos desobediência, e como filhos de Deus, obediência, como punição, sendo filhos de Adão, e como sendo filhos de Deus, temos libertação. Como filhos de Adão, temos a lei, e como filhos de Deus, temos a graça. Aleluia! O cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. Aí o texto é Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 25. A santidade da lei e a malignidade da carne. O interlocutor atento poderá argumentar que o apóstolo estaria desqualificando a lei, reduzindo-a a algo extremamente mau. Paulo se adianta e responde assim: a lei é santa, o mandamento santo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa e seu propósito santo. O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se regiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. Romanos capítulo 7, verso 18. A malignidade da carne. Não há dúvida de que todo cristão entende bem estas palavras de Paulo em Romanos capítulo 7, 22 e 23. Essas palavras revelam o conflito entre a nossa nova natureza em Cristo e o velho homem residente em nós. É a guerra entre a carne e o espírito. A quem estas palavras de Paulo se destinam? O contexto parece não deixar dúvida de que Paulo tinha em mente os crentes que, pelo fato de serem cristãos, acreditavam que poderiam viver vitoriosamente sem o Espírito Santo, embora Paulo tenha deixado para tratar sobre o ministério do Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos. Ele já chama aqui a atenção para o viver em novidade do Espírito, Romanos capítulo 7 e 6, como forma de vencer as inclinações da carne, a velha natureza. Nossa antiga natureza está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Não temos como lutar contra o pecado usando a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. Bendito seja o Senhor. Meu internauta, mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta o conflito entre sua antiga natureza e a sua nova vida em Cristo. Como viver
uma vida nova, se a velha vida ainda continua querendo ocupar seu antigo espaço? A resposta do crente está na compreensão de que a solução a esse conflito está em responder positivamente à nova vida espiritual, dependendo inteiramente da graça. Depreendemos dessa lição a lei ilustrada na analogia do casamento, quando Paulo explicita esta realidade através da metáfora do casamento, a metáfora da mulher e mortos para a lei. Concluímos também, através da lição, que Adão, ilustrado na analogia da solidariedade da raça humana, nos subpontos de volta ao paraíso, lembrança do Sinai, a lei dada a Adão. E concluímos desta lição sobre o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. E ele realça aqui a malignidade da carne, a santidade da lei e a velha natureza. Que Deus possa nos abençoar e nos enriquecer espiritualmente para termos uma vida melhor. Vamos refletir sobre a lição, respondendo as questões. O que Paulo desejava mostrar com a metáfora do casamento? Paulo desejava mostrar que homem algum pode ser salvo pela lei, até mesmo aqueles que aguardam com zelo e devoção. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. O apóstolo ressalta que o contrato do casamento perde sua validade quando um dos cônjuges morre. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar, estamos unidos a Cristo. Como pode ser entendida a expressão mortos para a lei pelo corpo de Cristo? A expressão mortos para a lei pelo corpo de Cristo é entendida pelos intérpretes como uma referência à morte de Cristo e à nossa identificação com ele. Segundo Paulo, quem é o cabeça da raça humana? Paulo considerava Adão o cabeça e o representante da humanidade. Segundo Paulo, a lei e seus propósitos são bons? Sim, a lei é boa e seu propósito também. O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se regiam por ela. E por último, quem pode nos ajudar no embate contra a velha natureza? O Espírito Santo que habita em nós. Que Deus nos abençoe